bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e a gente volta a falar de saúde, mas volta a falar de saúde com um especialista de altíssima qualidade. Não é porque ele é meu amigo, não. Dr. André Evaristo Marcondes César, que passou uma temporada aí num dos principais centros médicos dos Estados Unidos, aprimorando ainda mais os seus conhecimentos. Vocês veem que a vida de médico não é fácil, não. Depois de estudar 6 anos na faculdade, fazer residência, fazer uma série de cursos, tem que estudar o resto da vida. E agora eu consegui falar com ele, porque ele está muito famoso. Ele dá entrevista para o Ronivon, dá entrevista para a CBN, e eu fico orgulhoso de ver, e indo muito bem. Doutor André, muito obrigado por me conceder mais essa entrevista. Eu que agradeço, o prazer é enorme. Seus telespectadores sabem que a gente é muito amigo na vida particular, então assim é sempre um prazer enorme poder falar para o seu público. Tivemos realmente essa experiência, foi excelente. Tivemos alguns fatores positivos. Eu acho que o principal fator positivo que eu queria deixar aqui para os seus telespectadores e para o pessoal das redes sociais é que, de maneira nenhuma, a gente perde em termos de material humano para nenhum médico estrangeiro. Que maravilha, é bom saber disso. É muito bom. Então, assim, a qualidade médica nossa e a deles em termos de conhecimento técnico é exatamente a mesma. O que eu acho que seria um grande diferencial é que mesmo os hospitais menores deles têm tecnologias avançadas e o nosso sistema de saúde público e os nossos convênios de menor poder aquisitivo realmente deixam a desejar em termos de estrutura, mas não em termos de material humano. E eu não estou falando só do material humano médico. Você vê que as equipes de instrumentação, as equipes de enfermagem, fisioterapia, a gente se equivale a eles numa qualidade enorme. O problema é a tecnologia, mesmo que eles conseguem ter acesso antecipado. Eles têm um acesso antecipado e não só antecipado, mas um acesso massificado. Eu acho que esse é o grande diferencial. Se a gente for em grandes centros médicos aqui, se a gente for no Sírio-Libanês, a gente vai ter a mesma estrutura que tem lá. Mas eles não têm essa difusão de uma maneira mais ampla, mais pré-estabelecida. Outra coisa que é muito interessante é que lá eles não têm o sistema de saúde, como tem aqui o Sistema Único de Saúde. Lá o tão famoso Obamacare, o governo paga para que esse paciente seja atendido nas estruturas que já existem. Então o paciente tem acesso a hospitais excelentes, só que a conta é paga pelo Estado e não é feito como a maneira que é feito aqui, que o SUS tem um tratamento totalmente diferenciado das instituições privadas. Então, assim, essa foi a experiência maior que a gente trouxe de lá. Legal. E, além dessa, claro que técnicas inovadoras, possibilidades de tratamento para proporcionar uma qualidade de vida melhor para quem tem problema de osteoporose, de coluna, problemas de uma forma geral, também foram trazidas, né? Quer dizer, os seus pacientes hoje podem desfrutar do que tem de mais avançado na medicina. Sem dúvida nenhuma, a gente traz hoje para os pacientes o que tem de mais avançado na medicina, sem dúvida nenhuma. Lá no Memorial Hospital de Nova York, que a gente ficou lá 4 semanas, foi tratando exclusivamente de câncer e câncer metastático e cânceres primários de coluna. Hoje, a nível mundial, o tratamento das metástases e dos tumores de coluna ou dos tumores ósseos, eles são muito voltados para a radioterapia e para a radiocirurgia. Então, você vê se ele é sensível à quimioterapia, você faz um tratamento com quimioterapia inicial, depois você vai fazer uma radiocirurgia ou uma radioterapia específica no local e a esmagadora maioria dos pacientes são tratados assim. Para as deformidades de coluna, para o problema de coluna, a gente trata as sequelas, as fraturas patológicas ou esse tipo de coisa. Então, assim, isso daí é uma coisa que está bem desenvolvida no Brasil e vai se desenvolver cada vez mais e se difundir cada vez mais. Então, a experiência que a gente tem é que, sem ser aqueles tumores extremamente malignos que acabam trazendo óbito precoce, a sobrevida dos pacientes com tumor está sendo extremamente grande e o diagnóstico precoce é fundamental. Então, assim, é aquilo que a gente já discutiu inúmeras outras vezes. Tem uma dor, tem um desconforto, tem um problema, tem uma alteração, procura um serviço médico inicial, tenta procurar no começo, não deixa a coisa se alastrar ou a coisa ficar mais severa. Em termos de osteoporose, que meu amigo citou aqui, também é um problema de saúde pública, a gente também já discutiu isso em outras entrevistas suas, a população está envelhecendo. A osteoporose, no tratamento da osteoporose na mulher, é uma coisa extremamente difundida, praticamente todo mundo sabe que hoje o tratamento da mulher é importante. O que eu acho que a gente pode trazer de novidade é que o homem também está envelhecendo. E a gente está começando a ter casos de osteoporose mais graves em homens com envelhecimento. É verdade.
O que acontece, assim, é até engraçado falar, mas eu acho que a gente, como homem, a gente morria antes, entendeu? A gente morria antes de ficar com a osteoporose. Agora, com o envelhecimento, a osteoporose também passa a ser uma preocupação no sexo masculino. Então, não é só a senhora pós-menopausa que tem que se preocupar com a osteoporose, o homem também. E graças a Deus a gente está vivendo mais tempo e também vai adquirindo essas doenças, mas que podem ser perfeitamente tratáveis e a gente pode conviver e ter uma qualidade de vida melhor. Você estava falando, e eu há poucos dias fiz uma entrevista que, não sei se é o caso ou não, mas de um advogado que ele é presidente da Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo. É uma doença que afeta fundamentalmente isso que o senhor está falando, do câncer. Esse mieloma múltiplo, que é uma doença rara, atinge ainda pouca gente, mas pouca gente que a gente fala é 7.600 pessoas por ano que acabam sendo. Ele é de São Bernardo até, e ele me falava das dificuldades que às vezes eles encontram para o tratamento. Com esse aperfeiçoamento, essa questão do câncer aí, o mieloma múltiplo também pode ser uma doença que você dê uma qualidade de vida melhor para o paciente. Ele não tem cura, parece, né? Assim, na verdade, hoje ele tem cura. Tem cura. Quando você tem lesões isoladas, você pode fazer o tratamento cirúrgico da lesão isolada. Quando ela tem lesões difusas, o tratamento é basicamente com quimioterapia. Eu não consigo entrar em detalhes porque não é a oncologia, não é meu setor. Mas depois de radioterapias violentíssimas, você consegue fazer transplante de medula óssea e você tem a cura de muitos pacientes com mieloma, múltiplos. Muitos. Alguns não curam. Atinge de maneira agressiva a coluna e muitas vezes a gente precisa de intervenção cirúrgica para os casos de mieloma. E são sempre tragédias. Inclusive, a abordagem cirúrgica é ruim porque, como é um tumor de linhagem hematológica, de linhagem sanguínea, a imunidade do paciente é ruim, a taxa de infecção é muito alta. Então, para esse tipo de tumor, o que a gente tem feito hoje de mais moderno são técnicas associadas à utilização de cimento. Então, é super legal. Você tem aquela vértebra que sofreu uma fratura patológica e a gente está dando aqui o exemplo do tumor, o exemplo do mieloma, mas pode ser uma osteoporose, pode ser outro tipo de doença. Então, você tem uma vértebra que sofreu uma fratura patológica que achatou. Tão comum a terceira e a quarta idade irem achatando. Você coloca, através de 2 incisões de 1 milímetro cada, você coloca um dispositivo, ou você usa um balão, ou você usa um sistema de distração metálica, você traz essa vértebra para a formação normal e injeta cimento. É um procedimento que dura assim meia hora e você reconstrói totalmente uma vértebra até de um paciente com câncer. A questão é o seguinte, eu acho que a questão hoje no Brasil, que tem que ser discutida, é a questão do custo. Se você tiver condições de pagar por um tratamento médico de alta qualidade, a sua longevidade vai ser enorme, a sua qualidade de vida vai ser enorme e a população brasileira tem que começar a discutir seriamente o que a gente quer para a nossa saúde. É exatamente isso. E ainda mais quando se fala em doença rara, aí então o investimento do governo em pesquisa, em trabalho, é zero. Tem que depender de iniciativas como essa sua, de ir lá para o estudo, bancar o estudo, ficar, trabalhar, abrir mão de um mês de consultório, que não é fácil, não, e ter que fazer essa dedicação. Agora, tem novidades do Sírio, né? Como é que... O que está acontecendo no Sírio aí? No Sírio sempre tem novidade, lá é muito legal. Não, assim, no Sírio, o que eu entendi de novidade é que a gente está formando um núcleo de cirurgia endoscópica da coluna. Então, a gente está montando uma subespecialidade voltada para a cirurgia endoscópica de coluna, que é a retirada de hérnia de disco e de compressões feita através de câmeras com microincisões. A endoscopia de coluna ela ainda não faz parte do rol da ANS. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de liberação mesmo junto às operadoras. Então, a gente está fazendo um projeto no Sírio para conseguir difundir essa técnica de uma maneira que fique mais acessível tanto à população carente quanto à população que tem convênio. Nosso projeto aí é de iniciar um núcleo aí lá para junho, já estamos em fase final de negociação, então o pessoal fica atento, que a endoscopia de coluna também tem tudo para crescer aí no hall de tratamento que a gente tem disponível aí. Então, logo, logo a gente vai estar de volta aqui para anunciar isso aí. Prazer, eu adoro, você sabe que eu adoro quando você vem me visitar, é um prazer. Né? Mais alguma novidade ou por hoje a gente já matou? Aliás, tivemos uma aula aqui de medicina. Em termos de novidade, a gente tem muita novidade. A gente tem novidades voltadas para o tratamento de dor crônica complexa. Então, pacientes de mais idade, você consegue controlar a maioria das dores da coluna só com bloqueio e infiltração feito em centro cirúrgico. A gente tem um desenvolvimento cada vez maior das microcirurgias a laser e das microincisões.
A gente tem endoscopia de coluna, que já é um procedimento relativamente antigo no Brasil, tá? No Brasil há mais ou menos 10 anos, quando a gente começou a fazer os primeiros casos, mas agora é que a gente está tendo acesso para uma massificação. O período que eu passei lá no Memorial Hospital trouxe segurança de que, em termos de tratamento de tumores de coluna, a gente está na vanguarda, não tem muito do que ser feito diferente do que a gente vem fazendo. E as doenças degenerativas e as deformidades, ou seja, as doenças relacionadas ao envelhecimento da coluna e as deformidades em si, a gente também é vanguarda, a gente dita conduta aí no mundo, não é só no Brasil. Então, eu acho que o que tem que ficar para a população é que a gente tem que começar a valorizar os nossos profissionais. Então, a gente tem que valorizar os nossos jornalistas, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos policiais, os nossos juízes. A gente tem que começar a valorizar o que é nosso, porque quando a gente tem a oportunidade de se comparar com o de fora, a gente vê que a gente não tem a mesma estrutura, mas a gente tem a mesma competência. Maravilha. Além de uma aula de medicina, uma aula de cidadania. Isso é muito bom. Muito legal. Doutor André, muito obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. É enorme. Obrigado, eu agradeço aos telespectadores, o pessoal das redes sociais, acompanho o Joaquim e eu acompanho. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Ótimo. Doutor André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, conversou com você. Eu agradeço muito a audiência e a gente volta com mais informações. Até já. Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e qual descendente de italiano, morador em São Caetano do Sul, no ABC, em São Paulo, no Brasil de uma forma geral, nunca pensou em ter a cidadania italiana? Eu conheço inúmeros. E às vezes as pessoas não sabem como proceder para ter esse documento importantíssimo, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista do coração, de resgatar as tradições, de ir buscar os seus antepassados através da cidadania. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar o Dr. Ricardo de Simone, advogado italiano especialista em cidadania e que está ao lado aqui da Elaine Esteban, que também é profissional desse setor, que trabalha com a obtenção desse documento. Doutor Ricardo, primeiro, muito obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado a vocês. Primeiramente, desculpe pelo meu português. Eu sou italiano, por isso estou aprendendo o português, quindi às vezes, se não falo com palavras técnicas, me desculpe. É verdade, para mim, São Paulo é a maior cidade italiana fora da República Italiana, porque de verdade aqui tem bastante descendentes. Pego no Uber, no táxi, falo com o condutor e são todos italianos. E me vão falar sobre a família deles, são uma história veramente de comoção. E não precisamos de esquecer a nossa raiz italiana. É por isso que eu gosto bastante de ajudar as pessoas que não querem, às vezes, trocar para a Europa, mas realmente quer uma lembrança da própria origem e quer fazer a cidadania por uma questão de coração.
para uma questão de respeito dos antepassados italianos, claramente. Isso. Elaine, obrigado também por me conceder a entrevista, hein? Eu agradeço essa participação, agradeço muito ao doutor Ricardo de estar nesse momento aqui para poder explicar, principalmente para o povo de São Caetano, que é uma colônia italiana grandíssima dentro do ABC, e tenho certeza que com a sua entrevista vai estar ajudando muitas pessoas, não só da nossa cidade, mas da toda a região daqui de São Paulo. Tá ótimo. Então, doutor Ricardo, para começar, por uma questão de princípios, né? Vamos começar pelo... Como uma pessoa que tem interesse em ter a cidadania italiana deve proceder? Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos, claramente, é reconstruir a própria linha de descendência. Por isso precisa de, claramente, ou ser ajudados por profissionais que cuidam disso e vai buscar documentação nos cartórios, ou claramente a pessoa pode fazer sozinho, indo pelos cartórios, buscando certidões de nascimento e casamento de toda a própria linha, quindi dos pais, do avô, até o antepassado italiano, claramente na Itália. Às vezes a coisa mais difícil é claramente buscar a certidão italiana própria na Itália, mas tem claramente bastante profissionais que são especialistas nisso, tem genealogista que consegue reconstruir de qual lugar aquela família com aquele sobrenome chegou da Itália e consegue quindi di individuar a igreja ou a prefeitura onde fica o documento de nascimento do italiano. E com essa documentação já podemos reconstruir claramente a linha de descendência e dar entrada na prática e claramente tirar a própria cidadania. Quer dizer, então começa com o antepassado que nasceu na Itália. Ou no caso, por exemplo, meu avô nasceu na Itália. Eu tendo a documentação dele, a partir dela eu chego na minha, do meu pai, a minha, e aí já é o primeiro passo que está dado. Eu não preciso pegar do pai do meu avô, do meu bisavô, por exemplo, não é preciso. Não, precisa reconstruir o antepassado nascido na Itália e depois para todos os descendentes deles, quindi nascimento e casamento de todos, até o requerente, claramente, porque assim com certidões de nascimento e casamento conseguimos de reconstruir a linha de descendência, porque precisa de lembrar que a Itália reconhece o direito por linha de sangue, quindi iure sanguinis. Por que isso? Desde o 1865, o nosso código do 1865, a Itália decidiu de reconhecer a cidadania independentemente do lugar onde nasce o filho dos italianos. Por que isso? Porque claramente os italianos eram um povo de imigrantes e quindi precisava de manter a raiz italiana também se nossos concidadãos chegavam no Brasil, em toda a América Latina, na Austrália, em todos os lugares do mundo. Por isso a lei italiana escolheu a linha appunto di riconoscimento da cidadania iure sanguinis come diritto fondamentale sem olhar onde nasceu o italiano ou descendente dos italianos. Quando a gente fala em descendente, é o descendente direto ou, por exemplo, o neto também do italiano que nasceu lá tem esse direito? Sim, tem esse direito porque o direito é automaticamente passado por todas as gerações, até agora sem algum limite geracional. Quindi também terceira, quarta geração do descendente tem direito a obter o próprio passaporte italiano, melhor, o próprio passaporte europeu. Verdade. Eu conheço muita gente que, para conseguir a documentação e também para ter a cidadania definitiva, morou algum tempo na Itália. Quem mora hoje no Brasil é obrigado a residir um determinado período na Itália para ter esse documento? Realmente não precisa. Claramente per chi tem muita pressa di ottenere esse passaporte, tem essa possibilidade de morar por algum tempo na Itália e fazer o processo via administrativa em algum comune da Itália. Mas claramente tem outras opções para tirar próprio passaporte, tem opções judicial também, tem opções no consulado e com isso, não precisa de chegar na Itália para fazer a própria cidadania.
E o seu escritório lá na Itália cuida de tudo isso para quem tiver interesse? Sim, isso. Meu escritório está em Roma. Minhas portas são abertas, pelo menos para quem quer tomar um cafezinho juntos. Os amigos italo-descendentes são bem-vindos. Mas vamos lá, claramente meu escritório cuida disso, sem precisar de chegar em Roma, quindi via judicial, com uma procuração, claramente, uma procuração reconhecida no cartório. Eu posso representar os clientes na frente do tribunal e obter uma sentença de reconhecimento da cidadania. Legal. E existe uma diferença entre a cidadania italiana ou aqui no Brasil ou na Itália? Tem uma diferença esse cidadão? Não, o cidadão reconhecido italiano não tem cidadão de série A ou de série B. Todos os cidadãos italianos são igual na frente da nossa lei. Ele tem claramente o direito de participar às eleições, quando tem claramente isso. O consulado manda a carta para participar às eleições, e também eleições europeias, que agora daqui a pouco vai ter. E quindi não tem diferença sobre isso. Eles têm claramente direito a tirar passaporte aqui no consulado e viajar em qualquer lugar, também morar na Europa, se estabelecer em toda a União Europeia, trabalhar, encontrar trabalho lá sem problema nenhum. Inclusive ser candidato, né? A gente tem deputado, tem senador que mora aqui no Brasil, no parlamento italiano, né? Sim, temos algumas vagas específicas para quem mora aqui fora da Itália, quindi isso para não esquecer claramente nossa raiz italiana. E claramente se tem pessoas interessadas, pode contatar os partidos da Itália para ser candidato. Representantes. A Elaine tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aí? Eu gostaria de saber assim, qual a maior dificuldade que uma pessoa pode encontrar no momento de um processo via ou administrativo ou via judicial? As dificuldades são várias. Primeiramente, devidas à documentação, porque é o que aconteceu no passado, que às vezes os filhos de italianos nasceram em fazendas. E às vezes nosso concidadão não registrou nos cartórios esse nascimento, às vezes quindi somente tem batismo, e quindi é muito difícil por isso encontrar alguns documentos e precisar de profissionais para ir buscar e construir bem a pasta. Essa é a primeira dificuldade. Mas vamos lá, nada é impossível. Ok? Se tem a vontade de fazer, nada é impossível. Tá bom? Totalmente é uma questão de tempo, né? E de ter a paciência para esse documento ser encontrado. Mas acaba saindo e acaba compensando. Eu lembro que antigamente, não sei se isso ainda persiste, muitos descendentes até de italianos morando aqui no Brasil tinham direito, inclusive, à pensão. E recebiam. Não sei qual, com a crise econômica isso andou mudando, teve várias alterações. Se bem que eu acho que não é esse o objetivo maior de quem busca a cidadania. Isso seria só um benefício. Mas, como a gente disse no começo, o senhor mesmo disse, acho que resgatar a raiz da família, ter o conceito daquilo onde viveu o teu tataravô, o teu bisavô, o teu avô, ir para aquele lugar, e a Itália é uma terra maravilhosa. O senhor falou, tem escritório em Roma. Eu vindo para cá, eu comentava com a Elaine, que eu conheço, até por esse trabalho que a gente faz, pude conhecer várias capitais do mundo, mas eu não conheço lugar mais bonito que Roma. E Roma é um lugar onde você anda e você tropeça na história. Aquilo que a gente aprendia nos bancos escolares, quando você ia além, aí você vai andando por Roma e vai revisitando tudo aquilo. A nossa história. A história da humanidade, a história do mundo ocidental, né? Convido, pelo menos uma vez na vida de cada ídolo descendente, claro, de chegar no lugar onde nasceu o próprio antepassado, mas visitar Roma é uma coisa que dá uma emoção. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Palatino, e você sai do Coliseu e sai andando, e você vai vendo todas aquelas obras, e o foro, e vai vendo tudo, e saber onde o Nero acabou sendo executado ali, onde ele falou, até tu, Brutus, aquela coisa toda. Quer dizer, você vai vendo tudo aquilo, e andando por Roma.
Quando você vai na Fontana di Trevi, quando você... eu fiquei hospedado, quando eu estive em Roma, em Trastevere, que é um bairro boêmio, maravilhoso, com restaurantes espetaculares. O pessoal fala muito da culinária francesa, né? Mas eu não conheço culinária melhor que a italiana, né? Então, restaurantes como o Sabatini, a pizzaria O Dar Poeta, que é uma pizzaria. Então, esses lugares maravilhosos. Resgatar tudo isso não tem preço, né? Na minha opinião, sim. Itália é um lugar mais bonito para quem quer claramente viver da maneira italiana, e quindi convido também a visitar pequenos comunes, onde está claramente muita história medieval, muita história claramente do barocco da Itália, e realmente fazer percurso enogastronomico, como estava ricordando Joaquim, porque temos muita vinícola, especificamente na minha área, que eu nasci em Roma, mas cresci na Toscana. E na Toscana tem... Terra do Brunello di Montalcini. Isso. É uma área maravilhosa que merece, pelo menos appunto como turista, mas depois claramente como italiano reconhecido, não? Que seria mais gostoso, e pelo menos per tirar também alguma aula e aprender um pouco de italiano, aprender um pouco do idioma. Bom, fundamental. Quando eu fui para lá, eu fiz um cursinho meio rápido na Sociedade Cultural Basile Itália. Mas muito rápido, aí você tem que treinar sempre para lembrar. Mas a gente teve a oportunidade de ver Firenze, de ver o Palio de Siena, que é fantástico, lugar maravilhoso ali na Toscana, e uma outra região também que é maravilhosa, que é o Piemonte, que também tem vinhos, é a terra do Barolo, que conflita lá, tem uma briga, qual é o melhor vinho do mundo, é o Barolo ou é o Brunello? Mas todos eles são excelentes. Joaquim, você é muito esperto de vinho, bastante esperto. Bom, isso para um descendente italiano é bom. O italiano tem que saber disso, e acho que até um dos objetivos de resgatar a cidadania é isso também, porque no vinho você tem a tua cultura, a tua história. O vinho não é uma bebida, é um alimento para a alma, né? Muitas vinícolas brasileiras, não sei se vocês sabem, mas são stadas fundadas pelos italianos. Quindi no sul do Brasil tem bastante italo-descendenti che fondarono una vinícola, e agora realmente eu testei realmente bom vinho brasileiro, quindi parabéns, realmente. Voltando para questões burocráticas menos assim fantasiosas, menos bonitas, tem uma novidade interessante sobre a naturalização para quem é esposo do italiano. Quindi no momento que o italo-descendente consegue tirar a própria cidadania, também a própria esposa, o próprio esposo pode se naturalizar italiano, mas tem uma novidade normativa, precisa de aprender, de demonstrar, de falar italiano, quindi o esposo di parlare italiano. Se o esposo ou a esposa do italiano, o discendente italiano não precisa de aprender italiano, ma o esposo ou a esposa dele, se precisa de tirar a própria cidadania, precisa de apresentar uma certidão que attesta o conhecimento do idioma italiano. Essa é uma novidade de dezembro do ano passado. Que maravilha. È una novità buona. Perché così le persone imparano, arriva, fai quello che sta a fare i documenti più importanti per riscattare, sentire che quello parla italiano. É uma questão de reciprocidade. Sabe, o direito internacional é baseado sobre a reciprocidade. Eu, para pegar o meu passaporte brasileiro, como sou casado com uma brasileira, italo-brasileira, preciso de apresentar comunque uma certidão, fazer uma prova de idioma português no consulado, e quindi demonstrar a minha conoscenza da língua portuguesa, da idioma português. E por isso acredito que a Itália fez isso para uma questão de reciprocidade respeito do Brasil. E o idioma italiano também é belíssimo, né? Então a gente tem que aprender até para poder desfrutar no original de obras aí maravilhosas que a gente tem. Você pegar Dante, essas coisas todas. E olha, eu ficaria aqui mais tempo, mas tem mais algum tema que eu esqueci de perguntar, ou a gente conseguiu dar o recado aí para o telespectador? Ma per la prima vez, il primo incontro, acredito che già os telespectadores entenderam como poder iniciar, pelo menos a
fazer uma busca das próprias certidões, iniciar esse percurso, essa saga, e depois, claramente, ficamos à disposição para tirar dúvidas. Claramente, nossos escritórios são à disposição para todos os amigos descendentes. Tem algum endereço eletrônico que a gente pode colocar aqui para mostrar? Claro, o endereço da minha e-mail é studiolegaledesimone@gmail.com. Em breve vai sair também um site específico onde os descendentes podem encontrar muitas informações. Tem um manual de perguntas frequentes que pode ser leito, claramente analisado para quem tem interesse na cidadania. Tá ótimo. Doutor Ricardo Simone, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Elaine, obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. E eu tenho certeza que você ficou muito bem informado sobre isso. Mas se tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente também, joaquimalessia@uol.com.br, que a gente encaminha essas questões para responder e está sempre prestando serviços. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.